para responder essa primeira questão, eu vou fazer meio com um apanhado geral, né, e pegar todos aqueles tópicos colocados pelo professor, né, na questão, e vou estar respondendo meio que todos ao mesmo tempo, né? Bom, a questão de caracterização do solo, o solo, além de ser caracterizado por seus componentes, né, também existem características de separação nas cores, né, no perfil do solo, de acordo com o teor de matéria orgânica e teor de nutrientes, né, que sejam, no caso de latossolos ferrosos, aí, um amarelado meio avermelhado por conta de óxido de ferro, né, no caso de outros solos mais acinzentados, né, que seriam mais solos hidromórficos, né, que sofrem redução por estarem em ambientes mais alagados, né, que tem outros componentes, né, no caso aí, por serem solos encharcados, né, acaba que acontece uma série de oxidações e reduções lá, né, que tornam esse solo, até por conta do material, né, que é sobreposto ali, né, por muito tempo. Também favorece, né, como o solo ele é composto por a rocha intemperizada, né, acaba que pelo fato dele tá sendo ali sobreposto constantemente, também o solo acaba se tornando mais acinzentado, né? Eu esqueci o nome do termo agora correto, né? Mas são solos são solos que ocorrem, né, pela sobreposição de material ali, mas enfim. Bom, colocando aí sobre as cores, né, temos aí as cores amareladas, avermelhadas, né, que são características de latossolos ferrosos, como os solos amazônicos mesmo são mais amarelados, mais avermelhados, né, por conta, inclusive, do poder pigmentante do óxido de ferro, né, que é abundante nesses solos. E os sesquióxidos e óxido de ferro também não hidratado, no caso seria a hematita, né, enquanto as cores amarelas ou bruno-amareladas, elas dependem do teor de óxido hidratado, no caso mineral, né, que seria a goetita, né, e os locais que são mais avermelhados, mesmo nas regiões ali onde o solo é predominantemente amarelo, né, o que eles dão um sinal, né? Eles sinalizam que naquele local ali o solo é mais bem drenado, né, e que naquele local existem mais minerais de ferro, né, principalmente aí a hematita. Os solos acinzentados ou gleisados são solos com cores, né, mais acinzentadas, de ambiente hidromórfico, que são áreas mais encharcadas. E esses ambientes eles são típicos de cursos d'água, beira de rio, né, várzeas ou igapós, ou áreas que seriam de difícil drenagem, né? São solos mais encharcados ou permanecem encharcados durante um período maior de tempo durante o ano. E a presença desses solos aí acinzentados no ambiente seco, né, ele pode indicar um intenso processo de remoção de ferro, né, no passado, e essas áreas elas são geralmente elas apresentam severas deficiências de minerais e de estabilidade na estrutura desse solo, né? Os solos, né, têm com um elevado percentual de areia, né, os solos arenosos, quando também na ausência ali, de material orgânico, ele tende a ter uma cor mais esbranquiçada, né? E esses solos normalmente eles apresentam uma reduzida capacidade de armazenar água, né, e de reter nutrientes também, no caso os solos arenosos, né? E são típicos das campinárias na Amazônia, né? No caso aí os solos de cores escuras, né, são solos que tendem a cor mais amarronzada, né, mesmo até algo próximo do preto, indica na maior parte das vezes a presença de matéria orgânica no solo,
né? Os solos normalmente eles apresentam esses gradientes de tons, né? Do mais escuro na superfície até tons mais claros conforme vai descendo, né? E isso é devido ao maior aporte, né? A maior presença aí de matéria orgânica na superfície do solo, né? E o aumento desses teores de matéria orgânica vai tender a escurecer o solo, né? O que reduz aí esses valores das matizes, né? E eleva o valor do cromo. E o monitoramento da cor na superfície do solo, né, ela permite visualizar as áreas, né, que apresentam a recuperação dos teores de matéria orgânica, né, e a adição dessa matéria orgânica no solo, ela se dá através de resíduos vegetais, né, deposição de folhas ou até mesmo de plantas que vão decumbindo e deitando, né, vão sendo cortados mesmo, às vezes até no processo natural, né, no ciclo natural ali, né, vai ocorrendo essa deposição de matéria vegetal, né, no caso aí é a decomposição de serrapilheira, raízes, né, de áreas aí reflorestadas, queda de folhas e etc. E aí os solos manchados aí, os mosqueados, eles apresentam nessas manchas são características avermelhadas, amareladas, né, em superfície, o que indica que a presença de má drenagem durante pelo menos uma época do ano, né, seja devido deficiência de infiltração, ascensão do lençol freático, ou que este local está periodicamente inundado, né, por transbordos de curso d'água e etc. E os mosqueados na superfície ainda podem ser, né, podem indicar que essas áreas foram alteradas devido à remoção da camada superficial do solo, né? O que expõe aí o horizonte normalmente, né, que estaria enterrado aí, né, à superfície. Esses horizontes mosqueados, quando em ambiente natural, né, eles ainda podem indicar o nível máximo de ascensão do lençol freático, né, durante uma determinada época do ano, né? As bordas das manchas são claramente definidas e o que indica, né, ainda uma baixa perturbação, né? Perturbação, na verdade, né? Que com o aumento da intensidade acaba por homogeneizar essas manchas, né? Levando a um predomínio de bordas aí de folhas. Bom, esses agentes corantes do solo, como eu havia dito aí, podem ser hematita, goetita e inúmeros outros materiais, porque a cor do solo é definida, inclusive, não só pela intemperização, né, em si, mas também pelo material ao qual é decomposto ali, né, o material do qual ela tem origem. E quanto aí a carta de Mansell, ela é uma ferramenta utilizada para identificar, né, as cores. É como se fosse um livro, uma folha com inúmeros furinhos, e é retirada a amostra do solo e ela é literalmente sobreposta por essa folha, né, onde você consegue ali visualizar a coloração e identificar ali cromos, etc. ali, né, fazendo a utilização dessa carta de Mansell. E essas cores características aí de solos hidromórficos, já havia falado durante o vídeo aí, né, que são solos aí mais acinzentados, mais esbranquiçados, até porque são solos que são constantemente lavados, né, e são solos também que, como passa curso d'água, constantemente o material ali está sendo depositado, está sendo retirado, então são solos mais claros.